É uma noite quente de verão, e você consegue ver brilhos no horizonte seguidos por rumores graves. A sua única preocupação no momento é que a tempestade distante possa atrapalhar a sua noite de Minecraft com os amigos. 5 quilômetros acima de você, algumas peças estão se encaixando silenciosamente para causar um dos fenômenos naturais mais energéticos do planeta Terra. Durante o dia todo, cargas elétricas começaram a se acumular na nuvem que se formou em cima da sua casa. E quando eu digo cargas, eu quero dizer muita carga. Durante o dia inteiro, as moléculas de ar na atmosfera ficaram colidindo e trocando elétrons através do atrito. Algumas dessas moléculas ficaram com excesso de elétrons enquanto outras ficaram com falta deles. E pouco a pouco as moléculas do ar que têm excesso de elétrons foram se acumulando na parte de baixo da nuvem, enquanto as outras moléculas continuavam subindo. Da última vez que você olhou para a nuvem, ela não tinha um formato especial, mas enquanto você construía sua casa no Minecraft, ela assumiu uma forma de bigorna. Até que em um determinado momento as coisas ficaram demais e a situação escalou rapidamente. O ar na atmosfera é um péssimo condutor de eletricidade, mas até ele tem limites. A nuvem juntou tanta carga que nem mesmo o ar consegue mais manter elas isoladas. Ele se transforma de isolante elétrico para condutor elétrico. E com isso, os elétrons que estavam todos na parte de baixo da nuvem agora têm um passe livre para fazerem o que eles quiserem. E via de regra, a natureza tende sempre a deixar tudo neutro. Então os elétrons começam um caminho sem volta em direção ao chão. Onde eles passam, eles deixam para trás um ar aquecido a 27.000 graus Celsius, mais de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Isso é tão quente que nós podemos ver o brilho. Por alguns milissegundos a noite vira dia. E também é tão quente que os elétrons do próprio ar são arrancados das suas moléculas. O ar vira um plasma e os elétrons continuam fazendo seu caminho até o chão. Quando eles finalmente atingem o chão, você tem por algumas frações de segundo um raio, em toda a sua glória. O ar aquecido se expande tão rápido que você consegue ouvir o estrondo a quilômetros de distância. Um barulho inconfundível, como se alguém estivesse rasgando o céu. Esse é o trovão que acompanha o raio. Todos os elétrons acumulados na nuvem descem rapidamente, e ao todo a energia liberada por um só raio chega na casa dos bilhões de joules, que é energia o suficiente para manter a cidade de São Paulo funcionando por 1 hora. Infelizmente é muita energia para o sistema elétrico da sua cidade lidar, e como forma de segurança, você fica sem luz. É o fim da sua noite de Minecraft. Esse foi um caso em que a pior consequência possível foi a energia elétrica da cidade ser desligada por algumas horas. Mas raios são um perigo real e eles surpreendentemente atingem milhares de pessoas todos os anos. Mas para um fenômeno extremamente comum, principalmente no Brasil, que é atingido por raios milhões de vezes todos os anos, ainda existem várias ideias erradas correndo por aí. Então esse vídeo vai ser minha tentativa de corrigir algumas delas. E para isso, eu primeiro preciso falar brevemente sobre a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno que surge porque existem coisas com cargas diferentes na natureza. E geralmente a natureza quer deixar tudo neutro. Vamos supor que eu tenho um átomo que originalmente deveria ter um elétron, só que dessa vez ele está com 2 elétrons, e outro sem nenhum elétron. A tendência é que um dos elétrons do átomo passe para o outro, para ambos ficarem neutros. Esse movimento que o elétron fez é o que nós chamamos de corrente elétrica. E a única diferença desse exemplo que eu dei para a corrente elétrica que passa nos fios da sua casa é o número de elétrons envolvidos. Mas elétrons são preguiçosos, muito preguiçosos. Eles sempre vão procurar passar pelo lugar mais fácil, que apresenta menor resistência. E é por isso que nós temos materiais que são isolantes elétricos e outros que são condutores elétricos. E também é por isso que em situações normais você pode se vestir com um material isolante e tocar em algo que está conduzindo eletricidade, porque os elétrons simplesmente vão te ignorar e preferir seguir o caminho mais fácil. E surpresa, a nossa pele é um isolante elétrico. Só que ela só funciona como isolante quando nós lidamos com correntes muito baixas. Porque logo embaixo da nossa pele nós temos basicamente carne molhada. E isso é basicamente uma BR-101 para os elétrons em movimento conseguirem atravessar a nossa pele. E isso nos leva à manifestação fisiológica de elétrons passando por dentro do nosso corpo, que também é popularmente conhecida como choque. Quando você toca em um objeto eletrificado, o excesso de elétrons do objeto vai usar o seu corpo como um atalho para chegar até o destino, que via de regra é o chão. Acontece que a Terra é muito grande, e ela é o destino óbvio para os elétrons que querem encontrar o seu átomo e ficarem neutros. É por isso que nós geralmente deixamos as nossas casas e apartamentos mais seguras fazendo o famoso aterramento. Nós literalmente criamos uma conexão direta entre os circuitos elétricos que percorrem a nossa casa e abastecem as nossas tomadas e o chão. Se por algum motivo em algum momento acontecer um acúmulo exagerado de cargas, elas são direcionadas para o chão, sendo eliminadas sem causar danos a nenhum ser humano ou equipamento eletrônico. Ok, mas chega de falar dos fundamentos da eletricidade. O título desse vídeo faz uma pergunta simples e eu acredito que agora nós já temos uma bagagem teórica adequada para respondê-la. Você pode sobreviver a um raio? Surpreendentemente, a resposta é sim. Na verdade, a maioria das pessoas atingidas por raios sobrevivem. 9 em cada 10 para ser exato. Isso significa que 90% das pessoas atingidas por raios vivem para contar a história. E isso é uma notícia muito boa. É quase boa demais para ser verdade. Mas essa sobrevivência
tem um custo muito alto de efeitos na saúde a longo prazo. E para falar melhor disso, eu quero falar um pouco mais sobre como a eletricidade afeta o corpo humano. Você provavelmente já levou um choque na sua vida. Não importa se foi na porta do carro, no notebook que você deixou carregando em cima da mesa, ou na maçaneta da porta depois de andar de meia em cima do carpê. Não importa a origem do choque, todos eles acontecem por causa do mesmo fundamento: cargas elétricas se movendo através do corpo humano. E isso também vale para raios. A diferença é que quanto mais corrente elétrica você tiver, mais perigosos serão os efeitos. E existem vários efeitos, mas eles basicamente funcionam através de 3 mecanismos: queimaduras, disrupção dos sinais elétricos do corpo e danos aos tecidos. Vocês todos tomam banho, e a maioria de vocês já usou um chuveiro elétrico na vida. E sim, eu sei que eu introduzi isso de uma maneira muito errada, mas o meu primeiro ponto tem a ver com as queimaduras causadas por eletricidade. Um chuveiro elétrico funciona com uma resistência dentro. Quando elétrons tentam passar pela resistência, como o próprio nome indica, eles encontram resistência. E isso faz com que uma parte da energia cinética, que é a energia de movimento dos elétrons, seja transformada em calor. E nesse sentido, nosso corpo é tipo a resistência de um chuveiro. Se a corrente elétrica passando pelo nosso corpo for muito grande, ele começa a aquecer. E esse aquecimento pode chegar até o ponto de literalmente causar queimaduras internas e externas. Inclusive, é muito comum que pessoas que sejam atingidas por raios fiquem com essas figuras marcadas na pele. Isso é literalmente a queimadura de onde os elétrons passaram pela pele da pessoa, e isso é chamado de figura de Lichtenberg. E o pior caso possível é quando essas queimaduras são internas, atingindo algum órgão importante. Mas você não precisa de muita corrente para causar problemas, porque aqui entra a segunda maneira que a eletricidade afeta o corpo humano. Praticamente todas as nossas funções vitais envolvem eletricidade. A contração de músculos, por exemplo, acontece porque um sinal elétrico passa pelos nossos nervos e dá informação aos nossos músculos de que eles devem se contrair. Os batimentos do nosso coração também são regulados por sinais elétricos, e o cérebro também. E esses sinais estão a todo momento percorrendo o nosso sistema nervoso e dando ao nosso corpo as ordens de o que fazer. Só que eles são extremamente sutis. Quando nós experienciamos uma descarga elétrica, ela não precisa ser muito grande para esconder todos esses sinais elétricos que naturalmente fariam o nosso corpo funcionar. É como se literalmente o nosso corpo fosse uma sala com 10 pessoas ouvindo atentamente alguém dar ordens e do nada alguém aparecesse com uma caixa de som tocando música no último volume. De repente fica impossível de ouvir as ordens e o funcionamento da sala para. E é por isso que sempre existe o risco de arritmias cardíacas ou até mesmo paradas cardiorrespiratórias em acidentes envolvendo descargas elétricas. E esse é um dos grandes riscos de ser atingido por um raio, mesmo que não diretamente. E por último, mas não menos importante, estão os danos aos tecidos, que inclusive podem acontecer por causa das queimaduras que eu já falei. Algumas pessoas que sobrevivem a raios têm efeitos estranhos como mudança de personalidade ou problemas de memória a longo prazo. E isso parece vir de danos a tecidos e ao próprio sistema nervoso. Mas mais pesquisa ainda precisa ser feita nesse quesito. Então, qual que é a melhor maneira de sobreviver a um raio? Sem sombras de dúvidas, a resposta é evitar ser atingido por um raio em primeiro lugar. Vocês viram no começo do vídeo que nem necessariamente precisa estar chovendo para um raio acontecer. E isso é especialmente importante quando você vê o céu escuro com nuvens pesadas, mesmo que seco. Se você puder, a melhor opção durante uma tempestade de raios é entrar dentro de alguma construção grande, ou se você estiver no meio da estrada, fique dentro do seu carro porque ele funciona como uma gaiola de Faraday e te protege das descargas elétricas desde que você não esteja tocando em nenhuma parte de metal. Só que se você estiver em um campo aberto, longe de tudo e todos, nunca vá para baixo de uma árvore. Embaixo dela você corre o risco de tomar um raio que cai na árvore e depois segue o caminho de menor resistência, que é você. E você já deve ter ouvido falar que é uma boa ideia você se deitar no chão durante uma tempestade, mas isso não é uma boa ideia. Nas proximidades de onde um raio cai, correntes elétricas são geradas no chão, e elas percorrem o que estiver no caminho. E essas correntes de chão são as responsáveis por matar animais em fazendas. Quanto mais o seu corpo estiver em contato com o chão, mais superfície para essas correntes percorrerem. Então a melhor coisa que você pode fazer é se agachar, se manter equilibrado de preferência na parte da frente dos seus pés, encostar os 2 calcanhares para tentar ao máximo dar um caminho alternativo para a corrente elétrica, para que ela não passe pelo seu coração, e fechar bem os ouvidos para evitar danos auditivos por causa da onda de choque do raio. Mas novamente, nunca esqueça que a melhor maneira de sobreviver a um raio é evitar um raio. Nunca vale a pena brincar com esse tipo de probabilidades. E raios podem ser assustadores, mas ao mesmo tempo eles também podem significar inovação e progresso. Um raio tem em média 1 gigajoule, que é energia o suficiente para abastecer energeticamente a cidade de São Paulo por 1 hora. E se nós conseguíssemos usar essa energia para algo incrível? Aqui entre os meus amigos da Fiat. Semana que vem, no dia 3 de agosto, eles vão usar a energia de um raio para ligar o motor do primeiro Fiat 500 elétrico do Brasil. E esse é um marco extremamente importante para toda a indústria. O Fiat 500 agora é elétrico, tem emissão
emissão de carbono zero, 320 km de autonomia, e eu estou ansiosíssimo para assistir a live em que ele vai ser ligado extraindo o poder de um raio. Mas nós precisamos ajudar a aumentar a energia desse raio. E para fazer isso, a gente só precisa postar fotos de raios nas redes sociais acompanhados da hashtag #SoltaRaio. E eu já vou encontrar uma das fotos que eu tirei para postar logo em seguida desse vídeo. Então não percam no dia 3 de agosto a live de lançamento do primeiro Fiat 500 elétrico do Brasil, que vai ser ligado usando a energia de um raio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!